Olá pessoal, boa tarde, bom dia. Não sei que horas vocês estão vendo, que eu vou deixar salvo no YouTube essa live. Mais uma das lives de tira dúvidas e bate-papo, horário bem fora do normal, né? Para quem não está assistindo ao vivo, agora é sábado, 18 horas. Mas o povo está entrando aí, sejam todos bem-vindos. Vou mandando um aviãozinho aí pro pessoal todo. Vamos chamando pra gente bater esse papo agora, final de tarde de domingo. De domingo não, de sábado, desculpa. Tô com meu cafezinho tradicional e fiquei com uma incumbência, né, nos stories de hoje de falar sobre tamoxifeno, menstruação, efeito do tratamento. Não sei se vocês acompanharam, até coloquei uma enquete, né, eu já vou conversar um pouquinho mais sobre ela. Então, enquanto isso, né, vão chamando o pessoal aí, vão preparando suas perguntas pra gente conversar bastante. Manda esse aviãozinho, manda o pessoal todo chegar pra gente bater um bom número de pessoas aqui, tirar a dúvida do maior número de pessoas possíveis, né, porque a dúvida de um acaba sendo a dúvida do outro. Eu vejo isso nas perguntas que elas vão se repetindo de alguma forma, né? Então tá bem. Tô só organizando as coisas aqui. Minha nossa, o que eu fiz? Então eu recebi uma pergunta hoje de uma seguidora que dizia o seguinte: estou usando tamoxifeno e estou menstruando. Isso significa que o remédio não está funcionando? Então essa foi, coloquei até para vocês responderem, né? E vamos já abordar sobre isso. Primeira coisa, não existe nenhuma relação, tá? Nós não temos, isso serve para qualquer medicação, tá? Não existe relação efeito adverso com eficácia de remédio, tá? Não existe aquela história, os avós falavam, né? O remédio tem que ser amargo, que daí que funciona, o remédio amargo que é bom, esse que funciona. Isso não é verdade, a gente não precisa ter efeito adverso para ter eficácia da medicação. Essa correlação a gente não pode fazer nunca, tá? E a relação entre tamoxifeno e menstruação é completamente outra que a gente faz, tá? Eu vou ter que explicar, eu quero explicar isso desde o início, porque eu acho que é bem importante, tá? Em quem que a gente usa tamoxifeno? Ou o que é o tamoxifeno? O tamoxifeno ele é um bloqueador hormonal. Então a gente utiliza nas mulheres que têm câncer de mama com receptores hormonais positivos. Então esse é o primeiro ponto, tá? A indicação básica vai ser mulheres com câncer de mama, receptor hormonal positivo. Todas as mulheres podem tomar? Sim, esse é um remédio, né, que não tem questão relacionada com a idade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem outras estratégias de bloqueio hormonal que vão ser exclusivas da mulher que já está na menopausa. Qual que seria essa estratégia? O uso das medicações com o nome, por exemplo, anastrozol ou letrozol, que eles são de uma classe chamada inibidores da aromatase. O que é isso? No corpo da mulher, nós temos a produção de hormônio feminino no ovário, certo? E um pouquinho no tecido periférico, na gordura, tá? Quando a mulher entra na menopausa, nós não temos mais a questão do ovário, então todo o hormônio feminino que vai ter circulante é produzido nesse tecido periférico. Então, a gente utiliza essa medicação para que não exista a produção de hormônio feminino nesses outros tecidos, já que o ovário não está mais produzindo, né? A gente vai tirar também a produção que existe em outros tecidos, com isso deixar a mulher sem hormônios femininos circulando, tá? O tamoxifeno não age dessa forma. Como é que age o tamoxifeno? O tamoxifeno ele age como se fosse um escudo, tá? A célula do câncer que tem receptor hormonal positivo, ela vai ficar como se fosse uma boquinha. Imagine assim, uma boquinha, tá? Na membrana da célula, em que o hormônio feminino vai chegar e vai se ligar nesse local. No momento em que ele se liga, ele passa informações para a célula, dizendo, olha, se reproduz, vamos crescer, vamos se dividir. Tá? Quando a gente utiliza o tamoxifeno, o que acontece? Então nós temos a boquinha ali que é o receptor, o tamoxifeno vem e tapa ela. Com isso, o hormônio vai vir e vai ficar batendo nessa proteção, não conseguindo se ligar.
tá certo? Então, com o tamoxifeno, tanto faz se eu tenho ou não produção de hormônio feminino pelo ovário ou em qualquer outro local. Porque nós não estamos atuando inibindo a produção, e sim nós estamos atuando inibindo com que ele se ligue no receptor da célula do câncer. Certo? Então, por isso que essa é uma medicação que pode ser usada tanto em mulheres mais jovens como em mulheres mais velhas. O inibidor da aromatose, o anastrozol, não pode ser utilizado em mulheres mais jovens, em mulheres que não estão na menopausa ainda. Por quê? Porque eu vou ter a grande produção do hormônio no ovário e esse remédio não age ali. Ah, doutor, mas eu tenho 30 anos e estou tomando anastrozol. Sim, provavelmente está usando uma outra medicação junto, então que vai bloquear a função do ovário. Quais são essas medicações? Eu até falei sobre uma delas hoje, que é a gozerelina. Então, que a gente utiliza essa medicação, com ela acaba eliminando, né, a produção de hormônio feminino pelo ovário. Então, a gente induz uma menopausa com essa medicação e, com isso, eu transformo a mulher jovem, né, do ponto de vista funcional, numa mulher na menopausa. Entenderam? O que é importantíssimo a gente falar sobre o tamoxifeno e sangramento vaginal. Nas mulheres que não estão mais menstruando e estão usando tamoxifeno e começam a ter sangramento vaginal, precisa imediatamente conversar com o seu médico e explicar isso. Ou, se tu menstrua ainda e mudou o fluxo, mudou a intensidade, mudou o número de dias, né, para mais sempre, conversar também com o seu médico. Por quê? Porque o tamoxifeno pode levar ao espessamento do endométrio. O que é isso? Um inchaço da parte de dentro do útero. E isso se manifesta com sangramento, e se a gente não parar o tamoxifeno, não tomar algumas medidas, isso pode até mesmo se transformar num câncer de endométrio. Então, por isso que é super importante a mulher, né, principalmente aquela mulher que não menstrua mais e está tomando tamoxifeno, começou com sangramento vaginal, avisar imediatamente o seu médico. Isso é fundamental. Tá certo? O outro ponto que eu quero conversar sobre sangramento vaginal com vocês, e que também abordei nos stories hoje, isso é específico para a mulher que está pós-menopausa, para aquela mulher que não menstrua mais, e passou a ter sangramento vaginal. Ah, doutor, parece que eu voltei a menstruar, uma mulher de 60 anos, 65 anos. Ah, fazia 5 anos que eu não menstruava, tá vindo alguma coisinha. Pode acontecer isso? Não, a mulher já não está mais menstruando. Então, também conversar imediatamente com o seu médico, porque isso pode ser um sinal de alerta para um câncer de endométrio. O que é o endométrio? É a parte do útero que cresce quando a mulher está grávida. Tá? É a parte muscular do útero. Então, sangramento vaginal pós-menopausa é igual a conversar imediatamente com o seu ginecologista. A gente precisa tomar ações preventivas, né, para fazer diagnóstico precoce e até mesmo entender o porquê desse sangramento. Nem todo sangramento vaginal pós-menopausa vai ser por câncer. Tá? Provavelmente a minoria será câncer, mas a gente precisa investigar porque pode ser câncer. Tá? E no câncer a gente sempre tem que agir de uma forma proativa. Esses foram os dois assuntos que eu tinha separado para esse início de conversa. Então agora estou à disposição, né, e eu quero ouvir, né, ver quais são as dúvidas de vocês para que a gente possa ir conversando. Coloquem aqui no chat que eu vou respondendo. Enquanto vocês vão se aquecendo, eu vou pegar um outro ponto de uma outra pergunta que chegou na caixinha hoje e que ela se repete bastante, que é em relação ao PET. Se o PET é um exame essencial. Para quem não sabe, o PET, né, o nome dele é a tomografia por emissão de pósitrons. É um exame de imagem que utiliza duas técnicas, utiliza a técnica da tomografia e uma técnica de cintilografia, acaba fusionando as duas. Tá? O que a gente tem de mais moderno em exames de imagem para câncer, embora não sempre será o melhor. Tá? Isso é bem importante. Tem situações em que o PET nós não vamos utilizar, ou que a gente vai, mesmo tendo ele à disposição, nós vamos querer fazer um outro exame. Tá? O PET não serve para tudo e nem para todos os casos ele é o melhor. Primeira coisa, então, bem importante, o PET ele não é fundamental na maioria das doenças. O PET ele nos serve para esclarecer dúvidas que a gente tem sobre alguma alteração, alguma lesão que suspeita para câncer. Tá? Esse é o primeiro momento assim, que a gente utiliza bastante. Quando nós não temos o PET, a gente acaba utilizando tomografia,
Ressonância, a tomografia é o exame que a gente mais utiliza, tá? Inclusive, por exemplo, em câncer de mama, às vezes câncer de mama inicial, a gente não faz nenhum exame de imagem, ou faz só um raio-x. Então, por isso que a gente precisa fazer sempre uma avaliação bem fidedigna, de caso a caso, para ver quais são os pacientes que realmente precisam de exames e qual é o melhor exame. O PET não é um exame que está disponível para todo mundo, não é um exame que está disponível em todo local, é um exame bastante caro e que tem algumas indicações específicas. A gente não precisa ficar de cabelo em pé, porque o meu médico não me pediu PET. Tem casos que a gente realmente não vai pedir PET. Doutor, onde é que tu acha que é fundamental? Por exemplo, uma doença que eu não trato, mas que hoje eu acho que não existe tratar ela sem PET, inclusive está no SUS para fazer, é o linfoma. O linfoma é uma doença que precisa ter o PET. Câncer de pulmão, pelo menos a primeira avaliação a gente gosta de fazer com o PET também, para fazer todo o mapeamento, faz diferença. Câncer de intestino com uma metástase única no fígado, também é uma outra situação bem importante, para ter certeza que não tem outros locais, a gente querer fazer um tratamento um pouco mais agressivo para uma doença que é metastática, mas que está localizada. Então, essas são algumas situações que o PET é fundamental, mas olha, a gente está contando nos dedos. A maioria dos nossos pacientes não usam o PET. Tá? A maioria não usa. Vamos ver, eu vi que entraram algumas perguntinhas, vamos começar a conversar um pouquinho. Fale um pouquinho sobre câncer de vesícula e fígado. Então, câncer de vesícula, são dois tumores diferentes, tá? Fala sobre o câncer de vesícula, não são tumores comuns. É um tumor, normalmente do tipo adenocarcinoma. O que significa isso? Que é o câncer que surge de uma célula de origem glandular. Tá? O adeno significa isso. A gente já conversou lá no dicionário do câncer, já está publicado e a explicação sobre o adeno, vocês podem sempre ir lá conferir. Tá? Normalmente o diagnóstico ele acaba sendo tardio. O que significa tardio? Com uma doença grande. Por quê? Porque o local onde está a vesícula, normalmente a gente não tem o porquê de ter sintomas de uma fase precoce. Alguns pacientes, que eu vou chamar de sortudos, têm o tumor numa posição em que pode logo trancar o canalzinho que passa a bile do fígado para o intestino, e isso dá o amarelão. E a gente conseguir pegar, né, de uma forma inicial. Mas a grande maioria dos casos, nós não vamos ter um sintoma específico de uma forma inicial, e a gente vai pegar a doença de uma forma mais tardia. Alguns outros casos, a gente acaba fazendo o diagnóstico do câncer depois de uma cirurgia de vesícula. Estava com dor, achou que era pedra, fez a cirurgia, e quando se faz a análise do material da cirurgia, se viu que é câncer. Tá? Então esses são casos que acabam sendo iniciais, mas eles são a minoria. Sempre que a gente tem uma doença que é metastática, isso serve para qualquer tipo de tumor, o tratamento acaba sendo com tratamento sistêmico, são tratamentos que vão pelo corpo todo. Para a vesícula, tá? Assim como o pâncreas, nós não temos drogas novas, por enquanto, com uma real eficácia. A gente ainda trata com uma boa e velha quimioterapia. Tá bem? Vamos ver aqui que entrou. Michele, estou te seguindo há algum tempo, meu câncer luminal B, na maioria das vezes, é feito hormônio. Como que é esse tratamento? Ele é oral? A hormonioterapia que a gente conversou bastante no início, né? A hormonioterapia existe mais de um tipo de medicação, tá? Existe medicação que é oral, por exemplo, tamoxifeno é oral, anastrozol é oral, letrozol é oral, hexamestano é oral, tudo isso são, né, bloqueadores hormonais, e a gente tem alguns outros bloqueadores hormonais que são injetáveis, como por exemplo o fulvestranto, tá? Ou outros que são injetáveis, que é subcutâneo, na verdade, uma injeção subcutânea, não é no sangue, tá? Como a gozerelina, né, que é e a leuprorelina, então o Zoladex, que a gente até conversou hoje mais cedo, que são também injeções subcutâneas, esses aí vão acabar agindo lá no ovário, tá bem? Tem bastante posts sobre câncer de mama, os seus subtipos, tratamento hormonal, efeitos adversos do tratamento hormonal, só dá uma olhadinha ali no feed que tem bastante coisa. Mutação de BRCA2 tem indicação de mastectomia retirada dos ovários, mesmo quando já tem diagnóstico de câncer de mama avançado. Vanessa, essa é uma questão bem específica do oncogeneticista, tá? São as cirurgias preventivas. Eu não vou entrar muito nesse mérito porque realmente não é a área que eu sou mais aprofundado, mas sim o paciente que tem mutação de BRCA2
tem risco aumentado, né, de outros tumores, e a gente tem toda uma indicação de cuidados especiais. Agora, se esse cuidado vai entrar a mastectomia bilateral, a oophorectomia, que é a retirada dos ovários, é uma questão mais delicada que é discutida caso a caso, tá? E aí a pergunta é se já tem diagnóstico de câncer de mama avançado. Essa é uma outra questão bem importante, né? Se já tem o câncer de mama que ele já está avançado, se teria algum benefício de tirar outra mama. Na minha visão, não. Tá? Mas tem a questão do ovário para ser discutido, já que ainda mais se vai fazer um bloqueio hormonal. É caso a caso, tá? Realmente são coisas bem específicas essas. Minha médica trocou o anastrozol para Faslodex devido a umas metástases ósseas. O Faslodex, ele é também uma hormonioterapia, tá? Ele age, a função de ação dele é destruindo o receptor de hormônio da célula, tá? Funciona muito bem também, é uma ótima indicação, porque ele já provavelmente estava com anastrozol, acabou tendo o diagnóstico, né, da metástase óssea, que a gente chama de progressão. Significa que a gente tem que passar por uma nova linha de tratamento, uma forma diferente de tratar. Valéria perguntando como aumentar as plaquetas em 24 horas. Não tem uma forma de aumentar as plaquetas, Valéria. Tá? Não existe. É aguardar, o corpo tem que aumentar mesmo. Alimentação saudável, exercício físico, sono regular, todas essas coisas que a gente fala, tá? Não tem nada diferente disso. Inclusive, não existe uma medicação que a gente utilize na prática clínica com essa ação. Está sendo estudado algumas medicações para aumentar plaquetas, mas realmente é aguardar. E às vezes o aumento das plaquetas pode ser muito rápido, de uma hora para outra, né? Dá um salto muito grande. Estou tomando tamoxifeno, finalizei a quimio em março e 2 semanas que voltei a menstruar, fluxo bem pequeno, é normal, só tem consulta no final do mês. Regina, não sei como é que é o teu fluxo menstrual, não sei a tua idade, você tem que ver com o teu médico, tá? Eu sempre digo aqui, eu não posso fazer análise de casos individuais. Então, tem que ver com calma isso, se tiver alguma dúvida, antecipa a tua consulta, conversa com ele, tá? Tem toda uma questão que ser avaliada, a tua idade, o teu risco de entrar em menopausa precoce ou não, não sei se tu já estava em menopausa antes ou não, então tudo isso tem que ver com ele, são coisas bem específicas do teu caso, tá? Que a gente não pode fazer análises individuais. Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Tratamento sistêmico é diferente de tratamento-alvo. Para ser bem sincero com vocês, eu não sei se existe essa diferenciação do ponto de vista formal nos livros sobre tratamento sistêmico e tratamento localizado. Isso foi uma coisa que eu criei para explicar para vocês, tá? Como é que eu fiz essa divisão? Coloquei até o post hoje ali nos stories. Eu divido os tratamentos para câncer de 2 formas. Tratamento localizado, então que é para um local específico. Por exemplo, temos uma lesão na mama pequena. Tá? Eu posso fazer o tratamento então, localizado para ela, que seria a cirurgia, vai lá e retira. Tá? Eu vou estar agindo só naquele local. Ou radioterapia específica, digamos, só para aquele local. É ali que vai agir. Isso que eu chamo de tratamento localizado. Tratamento sistêmico, na minha forma de abordar, é todo o tratamento que vai circular pelo sangue e que vai pegar células no corpo todo. Então não importa se é quimioterapia, se é imunoterapia, se é droga-alvo, se é hormonioterapia. Se for qualquer medicação que vai acabar circulando, tá? Então sistêmico significa corpo todo, eu chamei de tratamento sistêmico. Tá? Só para a gente fazer essa diferenciação e entender. Então, quimioterapia é um tratamento sistêmico, imunoterapia é um tratamento sistêmico, droga-alvo é um tratamento sistêmico. Tá? Por que é tratamento sistêmico? Porque pega, né, o corpo todo. Por exemplo, se é uma doença metastática, digamos, eu tenho um câncer de pulmão com metástases ósseas e eu tenho uma mutação do EGFR, que eu tenho uma droga-alvo. Eu vou tomar um comprimido e vai atacar tanto as células do pulmão como as células que estão lá no osso. Então vai pegar o corpo todo, porque a medicação vai ser ingerida e ela vai se disseminar pelo sangue. Tá bem? Doutor, para saber se o nódulo é benigno ou maligno pela tomografia ou ressonância, se dá para saber, a gente pode ter bastante suspeitas, tá? Mas a confirmação não, confirmação só pela patologia. Mas conforme algumas características das lesões, a gente consegue ter boas suspeitas. Por exemplo, um nódulo de adrenal. Adrenal é uma glândula que fica em cima do rim, tá? Ela produz hormônios. É muito comum de a gente ter nódulos benignos ali chamados de adenoma. E com os exames de imagem, a gente consegue diferenciar esses nódulos se realmente são adenomas ou
se tem suspeita para câncer. Nódulos no fígado, muitas vezes a gente consegue essa diferenciação também, tá? Mas não são em todos os casos. Tem casos que nós teremos dúvidas e que nós precisaremos do diagnóstico histológico, né? Que é quando a gente realmente retira material e leva lá para o laboratório para o patologista examinar com o microscópio. Tenho 49 anos, já 60 dias de mastectomia radical, já recebi alta. Muito bom, Gerlane, que bom que tudo continue correndo muito bem para ti no tratamento, que tudo dê certo. A quimio oral pode ter como efeito colateral dor? Pode. Pode sim. Primeira coisa, né, existe muitos compostos, não só quimioterapia, mas tem muitos tratamentos contra o câncer que eles são via oral. Tá? Quer ver um tratamento via oral que pode ter dor como efeito adverso? O anastrozol, que é aquele então que a gente estava falando mais cedo, bloqueador, que é o hormonioterapia para câncer de mama. Um dos efeitos adversos é dor muscular, é dor articular, dor nas juntas, como o pessoal fala. Tá? Então, sim. E cada medicação tem o seu perfil de efeitos adversos. Então, isso é uma coisa que eu quero que a gente corrija essa forma de falar assim, a quimioterapia oral. Não, tá? Porque tem tantas medicações via orais, com formas de atuações específicas, tá? Não é tudo a mesma coisa. Assim como a quimioterapia da veia não é tudo a mesma coisa. Tá? O pessoal gosta de chamar quimioterapia vermelha, quimioterapia branca. Já fiquei sabendo alguns dias atrás que existe quimioterapia azul nas crianças. Isso é só uma cor, não tem nenhum significado. A vermelha, nós sabemos que é a doxorubicina, porque basicamente são esses compostos, a doxorubicina e a prima dela, que acabam fazendo essa troca na coloração do soro, tá? Em que ela foi diluída, mas isso não significa nada além de uma cor. Tá? E a gente sabe que vocês estão falando da doxorubicina porque ela é a única que deixa dessa forma. Então, qual é a quimioterapia branca? Na verdade, todas as outras, porque a grande maioria das outras quimioterapias, quando diluídas no soro, vai ficar branco. Tá? Então, é impossível a gente saber qual a quimioterapia que vocês estão querendo falar quando dizem quimioterapia branca ou quimioterapia amarela. Tá bem, pessoal? Pode dizer que quando se descobre um câncer de mama com linfonodos positivo, não foi descoberto no início? Depende de quais são os linfonodos que estão comprometidos, tá? Isso é bem importante. Assim, por exemplo, no câncer de mama, tem uma lesão na mama esquerda, tá? E os linfonodos que estão comprometidos são na axila esquerda, é o que a gente chama de localmente avançado ainda, tá? Então, é feito tratamentos com vista para resolver a situação, né? Vai ser tratamentos não é um tratamento para sempre, não necessariamente a gente terá doença em outros locais, não necessariamente a gente vai ter metástases, né? A axila do mesmo lado, então lesão na mama esquerda com axila esquerda, não é metástase à distância. Já se fosse câncer na mama esquerda e linfonodos axilares direitos positivos, sim, daí é uma metástase, daí é longe, não é na mesma região, tá bem? Doutor, depois da minha primeira quimioterapia, estou sentindo muitas dores no corpo, é normal? Algumas quimioterapias, tá, muitas vezes usadas em câncer de mama, eu falo muito de câncer de mama aqui porque eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui acabam tendo câncer de mama como o seu maior interesse, tá, mas assim, quimioterapias como paclitaxel, docetaxel, são usadas, o paclitaxel é usado em muitas doenças, câncer de vesícula que a gente falou antes, tá, câncer de pulmão, câncer de útero, uma infinidade de câncer a gente usa o paclitaxel, tá? E um dos efeitos adversos dele, dor muscular, dor articular, com o tempo formigamento nas mãos e nos pés, que a gente chama de neuropatia periférica, tá? Então, sim, pode acontecer. Eu sempre bato nessa tecla. Exercício físico ajuda muito. Exercício físico tem um papel importantíssimo em todas as etapas do tratamento. Tá? Até antes do tratamento. Eu estou em quimioterapia, eu posso fazer? Não só pode, como deve. Claro que tu precisa de orientação do teu oncologista e do educador físico para te orientar, para te dar o segmento. Por quê? Nem sempre tu poderá fazer todos os exercícios. Algumas coisas precisarão ser adaptadas. A tua condição física vai requerer algumas adaptações.
Eu tenho um paciente que antes do diagnóstico ele caminhava muito, andava muito de bicicleta e começou a tratar e disse, não estou mais conseguindo fazer como antes. Claro que tu não está conseguindo fazer como antes. A quimioterapia cobra um preço. A quimioterapia, né, acaba causando cansaço, fadiga, mal-estar, vai diminuir a tua capacidade, não é a mesma de antes, mas tu pode continuar fazendo, não só pode como deve, e vai respeitando os teus limites. Durante um tratamento não é o momento de tu fazer um exercício extenuante, aquele exercício que tu sai destruído, morto. Não, a gente não quer isso. A gente precisa de uma quantidade de exercício, né, saudável. Vocês têm feito exercício? Vocês têm feito alguma atividade física? Isso é importante. Ajuda até mesmo em diminuir efeitos adversos dos tratamentos. Minha mãe está dormindo muito e ela não sei, tem metástase na cabeça, é normal. Paty, eu não posso fazer análises de casos individuais, eu não conheço vocês, né? Eu não conheço as doenças, eu não posso fazer isso por aqui. Acho que é totalmente indicado tu conversar com o médico dela, entender a situação, tá? Ver se o que está acontecendo é algo esperado ou não para a atual situação. O Laparibe acabou o segundo e não tem na farmácia marcado por dia 11. Esse tempo de espera é ruim. Vocês entendem que essas respostas, isso nunca foi testado. Isso não existe. Provavelmente, esse tempo não vai impactar. Porque muitas vezes a gente precisa, ao longo de um tratamento, fazer pausas por segurança da pessoa. Ou por um efeito adverso. No caso, ele faltou. Ou sei lá, precisou internar para fazer uma cirurgia de urgência. Mas a gente tem que saber que, na verdade, não existe nenhum estudo em que vai nos dar segurança de responder para vocês se esse tempo de 10 dias de espera se vai prejudicar ou não. Provavelmente não. Tá? Mas nós não temos isso mapeado e isso nunca vai ser mapeado. Nós nunca vamos ter essa resposta do ponto de vista científico formal. Fiz ultrassom da mama, deu BIRAD 5. Até colocamos hoje no story, né? Qual que é a máxima? Exame de mama alterado com BIRADs 4 ou BIRAD 5 é igual biópsia da mama. Tá? Mas eu fiz a mamografia, deu BIRADs 2. Não importa. A gente sempre vai levar em conta a pior nota. Tá? O que é a pior nota? Né? Vai de 0 até 6. Já expliquei isso bastante, várias vezes. 0 é quando é indeterminado. O exame, por alguma dificuldade, o médico não consegue ler o que tem ali. Tá? Então, a gente chama indeterminado, tem que ser repetido. 1. Não tem alterações nenhumas. 2. Alterações existem, mas são benignas, elas não viram câncer. 3. São alterações muito provavelmente benignas. 4. São alterações que já podem ser câncer. 5. São alterações com boa chance de ser câncer. 6 é aquela mulher que eu já sei que tem um câncer, já tem biópsia dizendo que tem câncer, já está fazendo um exame de controle, talvez para avaliar como está indo com o tratamento, né? Mas eu já sei que aquela lesão é um câncer. Então, BIRADS 4, BIRADS 5, tem que fazer biópsia. Essa é a conduta. Vamos ver. O que é BIRADS 5? Acabamos de comentar. Estou com 49 anos, esterectomia radical, menopausa cirúrgica, como avaliar se preciso ou não de reposição? O oncologista diz que sim, minha gineco diz que não. Jarlene, avaliação de cada pessoa, tá? Eu acho. Vou ser bem sincero, eu como oncologista, eu não tomo posição quanto a isso. Eu encaminho para o ginecologista. Eu me aprofundo na minha área. A minha área é tratamento do câncer. Não é reposição hormonal. Então, eu sempre acho... Hoje a oncologia ela é muito complexa. Cada vez mais a gente tem chamado outros profissionais para nos auxiliar. Então, por exemplo, sempre falo isso, tratamento multidisciplinar do câncer de pulmão. Já está comprovado em estudo científico que trabalhar em equipe as pessoas vivem mais tempo. O que é isso? É oncologista, cirurgião torácico, pneumologista, radiologista, radioterapeuta, todo mundo participando das decisões. Então eu acho que
tem que fazer uma boa conversa, né? E eu, como oncologista, eu não tomo decisões respectivas à reposição hormonal numa paciente, porque eu acho, na minha visão, isso é algo do endócrino e do gineco, não do onco. Tá? Mas isso é uma posição minha. Então, uns agradecimentos. Eu que agradeço vocês por estarem aqui, né, nesse horário, 6:30 da tarde. Meu nódulo na mama era especulado, ele falou antes da biópsia que era câncer e queria só se certificar. Às vezes, pelo exame de imagem, pelas características da lesão, a gente tem uma suspeita forte. Tá? Às vezes a gente tem câncer que a gente diz, olha, eu vou fazer a biópsia e vier negativo, eu vou fazer outra biópsia, porque eu tenho certeza que é câncer. Mas o resultado definitivo, o que vai comprovar, é o anátomo patológico, é o resultado que o patologista vai emitir. Tá? A gente tem uma doença que a gente aceita o diagnóstico sem biópsia, que é o câncer primário do fígado. Quando nós temos uma alteração de ressonância característica, mais uma elevação de um exame que se chama alfa-fetoproteína, a gente aceita sem biópsia. Tá? Todo o resto precisa de biópsia. Terminei minha químio, que tive câncer de mama, agora dia 20. Começo a rádio, queria saber se posso tomar sol. Tem que ter muitos cuidados com o sol, tá? Quem faz quimioterapia, quem faz radioterapia, tem que ter proteção na pele. Protetor solar, sempre, tá? Roupas, né, de proteção, evitar os horários de maior exposição, e essas são as orientações de todo mundo. Para quem está em químio, ou fez químio há pouco tempo, e vai fazer rádio, também vale, a pele fica mais sensível aos efeitos solares. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu tenho um paciente que ele tem um melanoma, ele está usando um tratamento que é em via oral, tá? Que se chama Viburnafenib. A pele dele ficou tão sensível ao sol que ele fez uma baita queimadura, essas de bolha, como se fosse de queimadura solar mesmo, na orelha, porque ele estava do lado de uma lâmpada. E só a iluminação da lâmpada já foi o suficiente, de tanto que a pele dele está sensível à irradiação. Então tem que ter bastante cuidado. Tá? Cirurgia de mastectomia, linfonodo sentinela negativo, tirado mais 7 que foi para biópsia com a peça cirúrgica e deu linfonodos para sentinela com macrometástase. Existia metástase nos outros, né? Não é comum quando o sentinela está negativo, mas pode acontecer. Vamos ver. Osimertinib pode causar dor porque depois de 5 meses estou quebrada, fiz novo PET-CT. Osimertinib não é uma medicação que costuma causar dor, tá? Osimertinib, para quem não sabe, ela é uma droga oral, né? É uma droga alvo usada em câncer de pulmão em quem tem a mutação do EGFR. Tá? Isso aí são uns nomes feios, são umas siglas feias que são importantes para nós. Tá? Osimertinib, ele ataca células que têm aquela alteração específica. Ele é muito bem tolerado, mas não costuma ter dor, tá? Tem que fazer realmente uma avaliação para ver o que está causando a dor. Não, num primeiro momento, eu não colocaria as culpas na medicação, ainda mais se já está há 5 meses. Né? Se tivesse iniciado agora o uso da medicação, até teria uma associação um pouquinho maior. Não existe tratamento sem reação adversa ou depende de cada organismo. Na verdade, se vocês pegarem a bula de qualquer remédio, vocês vão ver a quantidade de possíveis efeitos adversos. Já olharam a bula do paracetamol, já olharam a bula da aspirina, já olharam a bula da dipirona, tá? Que são remédios que a gente usa todos os dias. Vão estar lá descritos, né, vários possíveis efeitos adversos. Tá? Quem faz mastectomia nas 2 mãos precisa fazer radioquímio, vai depender dos achados da patologia. Tá? A rádio, normalmente com mastectomia, a rádio, não é que ela não existe, mas as indicações ficam um pouquinho mais restritas, a químio não tem a ver com isso, a químio tem a ver com os achados mesmo, tamanho do tumor e algumas questões de agressividade. Tá? A rádio também, principalmente margem e comprometido ou não, tamanho e algumas questões, tá? Mas tem que a avaliação de caso a caso mesmo e a avaliação da peça cirúrgica, tá? A avaliação do que saiu. O que é quimioterapia vermelha? Eu já conversei antes um pouquinho sobre isso, tá? É uma medicação chamada doxorubicina, que ela é muito utilizada para câncer de mama.
A única coisa é que ela é vermelha, mas é só porque o soro em que ela é diluído fica vermelho, mas não tem nenhum significado maior isso. Minha cirurgia será 27 e não será tirado todo o linfonodo. Não sei exatamente o que está se referindo, talvez vai tirar só o linfonodo sentinela, que acaba sendo uma conduta bem padrão e utilizada ultimamente. Síndrome de Lise tumoral seria uma reação diversa da quimio? É bem interessante, essa pergunta é bem diferente. Primeira vez, eu acho, nesses 8 meses que eu estou aqui, que eu escuto sobre lise tumoral. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Síndrome de Lise tumoral é quando nós temos uma doença com um grande volume e que acaba tendo uma morte muito rápida por causa da quimioterapia. Tá? Isso seriam doenças, não vou dizer frequentes, mas que a gente fica mais atentos, principalmente em linfomas, tá? Ou câncer de pulmão, pequenas células, porque são tumores que acabam sofrendo muito com a quimioterapia e a gente consegue levar uma destruição de muitas células rápido. Quando essas células elas morrem, elas acabam liberando na circulação toxinas, coisas que são tóxicas para o organismo. E então acaba tendo toda uma consequência, né, de poder levar a piora da função renal, né? A gente, vamos falar assim, a gente fica intoxicado, né, por essas substâncias liberadas pelas células que morreram. Então não é uma reação adversa da químio, mas é algo que vem por causa, né, de uma morte muito rápida das células do câncer. De quanto em quanto tempo tem que fazer exames de rastreamento após tratamento do câncer de mama? Isso serve para todas as doenças, tá? Não só para o câncer de mama. Depende um pouco, né, de qual era o estadiamento inicial, se era uma doença mais inicial ou não. Mas, de uma forma geral, né, nos 2 primeiros anos, a gente acaba fazendo consultas a cada 3 meses, né, com exames de sangue em todas as consultas, exames de imagem, consulta sim, consulta não. Tá? Ah, mas eu tive câncer de mama e não estou fazendo exame de imagem. Sim, câncer de mama é diferente, tá? Talvez câncer de mama inicial a gente nem precisa fazer exame de imagem e a gente vai fazer só a mamografia anual. Então vai variar um pouco de caso para caso, mas normalmente, né, falando de uma forma geral de todos os tumores a cada 3 meses, caso de câncer de mama muito inicial, talvez a gente possa espaçar a cada 6 meses. E conforme o tempo vai passando, né, a partir do 3º ano já diminui a frequência, do 4º, 5º ano diminui ainda mais, e depois do 5º ano em diante, geralmente eu faço uma consulta ao ano só. Tá? Eu não costumo dar alta para meus pacientes. No frio não consigo fazer caminhada. Acho que a Elise está falando ainda a respeito que a gente estava conversando dos efeitos de fazer exercício físico, né? Realmente, o frio atrapalha um pouco, mas coloca a roupa, vamos pegar alguns horários que estão um pouquinho mais quentinho e o pouco que a gente faz já ajuda. E dá para pensar em exercícios até mesmo dentro de casa, né? Exercícios de pouco impacto, tem coisas que pode ser feito. Pegar um educador físico para auxiliar, dá para se organizar dentro de casa. O oncologista cuida de qualquer tipo de câncer? Em teoria, sim. Tá? Mas exceto o câncer infantil, tá? Porque normalmente câncer infantil é outra entidade, e daí existe o oncologista pediátrico, tá? É uma outra formação. E a gente tem alguns cânceres que são da área mais da hematologia, tá? Linfomas, leucemias, mieloma, são células, digamos, cânceres do sangue, e normalmente fica com o hematologista, tá? Hoje em dia, cada vez mais, o oncologista tem tentado se fixar mais em 1, 2, 3 tipos de câncer, né, mais específico, mas são poucos que realmente conseguem focar só nisso, né, mas geralmente a gente acaba fazendo um pouco de tudo. E embora eu fale bastante aqui sobre câncer de mama, não é uma doença que eu costumo fazer no consultório muito. Tá? As minhas áreas de maior interesse de estudo acaba sendo câncer de pulmão e câncer de pele. Mas atendo de tudo. Câncer de mama é algo que eu não atendo muito. Tá? Realmente não é do meu maior interesse no consultório, mas aqui a gente fala porque é a doença de maior incidência no Brasil. Né? É o principal tipo de câncer no Brasil. A gente precisa trabalhar muito com isso.
Tem uma pergunta sobre dosagem de tamoxifeno. Eu não posso falar sobre dosagem de medicação por aqui, tá? Professor, eu sou educadora física e estou sentindo na pele a mudança. Vi uma pessoa me dizer que o metabolismo acelerado aumenta a circulação sanguínea e espalha as células... Minha nossa senhora. Como tem gente que gosta de falar coisas sem sentido nenhum. Da onde? Isso não existe, tá, pessoal? Nem dão bola. Eu sempre digo, conversem com o seu médico, perguntem para o seu médico, busquem informações de qualidade. Ainda tem pouca coisa no Brasil, mas já tem locais para a gente buscar informação de qualidade, inclusive no Instagram, tá? Tem o site do Oncoguia, tem o perfil do Oncoguia, que ele é exclusivo para o público leigo, tá? Com uma linguagem leiga, uma linguagem bem acessível. Tem o meu perfil aqui, né? Toda a minha modéstia, né? Assim, tem bastante informação. Tem muitos outros perfis com ótimas informações no Instagram. Busquem pessoas que tenham uma certificação, tá? Esqueçam aqueles pseudo-especialistas, aqueles médicos que entendem de tudo. Isso não existe, tá? Na oncologia é impossível isso, tá? Então, tem ótimos perfis de mastologista, de oncologista, da parte de genética, tá? Acho que está crescendo. A onco foi uma especialidade que demorou para vir para a rede social. Eu acho que a gente está começando agora. Não tem um grande perfil, muito... Tá? Mas tem coisas boas já. E vocês podem ser também pessoas para espalhar as boas informações. Vocês podem nos ajudar nessa parte. Porque é um trabalho árduo, um trabalho difícil. A nossa informação acaba ficando muito limitada. Tá? Vocês podem pegar, por exemplo, o meu perfil. Tenho em torno de 8 mil pessoas ali me seguindo. A minha informação chega a 3 mil. Quando bomba um post, a 4 mil pessoas. Mas era 8 mil, sim, mas é assim que a rede social funciona, é assim que o algoritmo funciona, não entrega para todo mundo. Então a gente precisa, eu não falo só de mim, eu falo de todos esses perfis, que vocês divulguem as informações, que vocês encaminhem, e assim a gente vai espalhando o conhecimento e nós vamos desmistificando um pouquinho essa doença. Tem muitas pessoas aqui que me seguem, que eu vejo, estão sempre compartilhando os posts, não só meu, como dos outros colegas, eu acho muito legal isso, e é importante. Nós precisamos passar informação de qualidade e não essas besteiras, né, como essa pessoa falou para a professora Jana. Não existe essa relação de metabolismo acelerado com espalhar mais células de sangue, de células cancerígenas. Isso é um absurdo completo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Esses encontros são maravilhosos, sempre abordo o câncer de pulmão, muito obrigado. Eu tento passar um pouquinho por todas as doenças e conforme as perguntas que vocês vão fazendo. Tá? Eu já tive encontros aqui que a gente falou sobre o carcinoma adrenocortical, que é um câncer muito raro, que eu vou ser bem sincero com vocês, desde que eu entrei em 2014 na oncologia, então são 8 anos que eu estou caminhando na oncologia, eu vi 2 casos só. Mas tinha uma pessoa que queria saber sobre a doença, a gente fala. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, não importa se é um câncer raro ou não raro, eu vou conversar. Nós vamos passar, nós vamos explicar. Talvez ele não gere um post, tá? Porque no post eu preciso entregar para o maior número possível de pessoas, mas aqui a gente conversa diretamente e eu consigo explicar melhor para vocês. Os posts acabam ficando muito limitados, porque eu não tenho muito espaço para escrever, eu não tenho muito tempo para falar. As pessoas não querem parar para ficar escutando vídeos muito longos. Então lá acabam sendo questões mais genéricas. E se a gente for ver, a maioria delas a gente pode abordar para todas as doenças. E aqui sim, nesses bate-papos, a gente consegue abordar bem a fundo e realmente conversar de uma forma bem importante. Eu posso explicar de uma forma lenta, eu posso construir o raciocínio com vocês para vocês conseguirem entender melhor esse assunto, que ele é difícil. Tá? Podem ter certeza, ele não é fácil. Tem muito médico formado que não entende o que a gente está conversando aqui. Que quando vê a palavra câncer, opa, vai morrer, já esquece. Não é assim. Tá? Por isso, é um assunto difícil, com palavras difíceis, com siglas difíceis, que muitas pessoas não entendem. Tá? E que a gente precisa devagarinho ir construindo tudo isso. É por isso que eu estou construindo aquele dicionário da oncologia, né? A ideia de colocar uma vez por semana um post daqueles com essas palavras que vocês não entendem. Então eu preciso que vocês me mandem também, né, quais são as dúvidas, quais são as palavras que vocês não estão entendendo, para eu poder já colocar num próximo
no próximo momento. Né? Tudo isso é bem importante e esses encontros aqui, eu gosto muito de fazer eles. São cansativos, que eu fico aqui 1 hora inteira falando que nem um papagaio e acaba cansando, mas para mim é muito rico, porque a gente realmente consegue trocar muita ideia, a gente consegue passar muita informação, tá? E eu fico muito feliz com toda a presença de vocês e como está crescendo a cada dia. Tá? A gente pegar um perfil de 8 mil pessoas e ter no sábado, 10 para 7 da noite, 50 pessoas aqui conversando sobre câncer, é maravilhoso. Isso é impensável se conseguir isso. Eu nunca imaginei que a gente ia chegar nesse ponto. Estou muito, muito feliz. Obrigado. Vamos lá, mais umas perguntinhas. Quimioadjuvante sem mutação de BRCA, paciente pode optar por retirar o ovário, mastectomia e... mas por que tu vai fazer toda essa mutilação se... Eu não vejo indicação nenhuma para isso, tá? Acho que isso não tem indicação médica, minha opinião. Tirar o ovário, tu vai acabar entrando numa menopausa e com todos os efeitos, porque existem efeitos ruins no corpo da menopausa. A mulher fica mais velha, osteoporose, por exemplo. A falta do hormônio feminino causa sintomas. Tá? Eu tenho que entender bem o porquê de fazer, qual vai ser o benefício de fazer isso. Tirar as 2 mamas em alguém que não tem um risco aumentado de câncer, se a gente pode fazer um controle com mamografia anual. Tem que pensar bem, eu não vejo como uma estratégia com um racional médico por trás, posso estar errado, tá? Mas eu pensaria 2 vezes antes disso. Próstata. Meu pai teve câncer de próstata há 7 anos, agora está com câncer na clavícula. O câncer de próstata, a forma dele se espalhar, geralmente é primeiro para os linfonodos, então as ínguas da pelve, e depois metástase óssea é bastante frequente. Tá? A lesão da clavícula tem que ver exatamente, né, qual que é o tipo de lesão, se realmente tem característica de uma metástase ou se pode ser alguma outra coisa. Se ficar em dúvida, talvez até fazer biópsia dessa lesão e para se organizar o tratamento. Pode ser uma metástase 7 anos depois? Sim, pode ser uma metástase 7 anos depois. É frequente? Não, não é frequente. Então, entendam já nisso que eu estou falando, porque você sempre me pergunta qual que é a chance de cura, eu nunca falo sobre isso. Porque para mim, uma pessoa que está curada não pode voltar a uma doença. Como é que eu explico para o meu paciente que eu disse, parabéns, você está curado do câncer e 7 anos depois nós temos uma metástase daquele câncer? Na minha visão, terminou a minha relação. Ele não vai mais acreditar em mim. Mas como, doutor? Eu estava curado. Exato. Então, eu falo de controle, né, de fazer o acompanhamento a longo prazo, né, de alta chance da doença não voltar, mas temos que ficar cuidando. Porque se não tivesse chance da doença voltar, a gente não precisaria nem mais fazer exames, né? Não precisa nem voltar no médico. Mas é isso aí. Obrigado, Gerlane, pelos elogios. Muito legal. Estou bem feliz que o pessoal está gostando aqui do bate-papo e realmente pelas perguntas, né? Tem bastante... é possível dizer porcentagem de chance de cura. Não entro nesse assunto, tá? Vai depender de muitas coisas. A chance da doença recorrer. Tamanho, localização, achados da patologia, linfonodos, características do câncer. Então, assim, não tem... Eu não entro nesse lado, tá, Cláudia? Tem que conhecer bem o tumor, todas as características dele, e daí sim eu digo para o meu paciente, olha, se tu quer saber isso, vamos ver o que os estudos mostram, e eu vou te dizer qual que é a chance da doença voltar ou não em tanto tempo. Normalmente o tempo que a gente utiliza é 5 anos, que é o tempo dos estudos. Tá? Vamos ver. Quando os linfonodos dão negativos? Não entendi a pergunta, mas o linfonodo negativo é quando ele não tem a doença. Talvez eu possa ter perdido aqui para cima, que é tanta mensagem que está entrando, que eu pode ter perdido algum pedacinho dela, desculpa. Tenho câncer no colo do útero, posso fazer musculação? Pode. Com orientação do teu médico e um educador físico. Orientando o que tu pode e o que tu não pode.
quais são os exercícios que tu pode fazer e os que tu não pode. Isso vai mudar de período para período. Tá? Vamos pegar um exemplo. Tá? Não estou nem pegando colo uterino, mas digamos que é uma pessoa que tem uma metástase na perna, no osso da perna. Eu vou ter que ter muito cuidado com os exercícios que ele vai poder fazer de perna. Um exercício de perna pode levar à fratura desse fêmur. Então, por isso, todas as orientações. Bom, depois de tratar dessa lesão, fez a radioterapia, está tudo estabilizado. Será que eu posso voltar a fazer algum tipo de exercício mais leve ali? Bom, vamos avaliar. Por isso que o tipo de exercício ele muda ao longo do teu tratamento. E por isso que precisa da orientação do teu médico e teu educador físico próximo. Plaquetas altas em criança normal. Essa eu não sei responder porque não faço pediatria. Tá? Não sou pediatra, realmente estou bem longe. A última vez que eu atendi criança foi antes de me formar e acho que foi 2009. Então, não vou saber responder. Acabei agora o tratamento de um câncer de útero, estou vivendo pós-câncer, entrei na menopausa precoce. E daí tem todo um cuidado, né, Camila, que a gente precisa fazer dos efeitos a longo prazo de uma menopausa. Então, não são só os sintomas físicos que incomodam, né, e a gente sabe que a menopausa precoce traz alguns sintomas de forma mais intensa, como, por exemplo, os calorões, os fogachos. A mulher que entra numa menopausa precoce costuma ter um pouco mais fogachos que aquela que entra na menopausa normal, digamos, fisiológica, mas a gente tem que ter os outros cuidados, né? A chance de ganho de peso, por causa da alteração hormonal, questão óssea que a gente falou já. Então, eu gosto que as minhas pacientes que acabam tendo a menopausa precoce tenham um ginecologista e, em alguns casos, até um endocrinologista acompanhando. Tá? Porque é a área deles, eu não vou me meter, né? Eu não consigo estudar tudo que já tem de câncer. Imagina se a gente tiver que pegar toda essa área junto, então acaba ficando muito grande. Ixi, não sei o que aconteceu aqui, mas o meu celular pulou um monte de mensagem, então deixa eu voltar aqui. Nossa, é muita mensagem mesmo. Então tá bem, eu vou seguir da metade aqui, pessoal. Desculpa se pulou. A gente já tá 1 hora aqui conversando, vou responder mais algumas. A professora Jana agradecendo. Ó, o Ondas de Amor é muito legal, pessoal, tá? É uma ONG, sigam elas, tá? Tem um material bem interessante, eu já postei outras vezes nos stories. Acho bem legal, né? Um grupo de apoio muito importante. Tive câncer de mama inicial, biópsia na cirurgia conservadora há 1 ano e meio, não fiz quimio, fiz rádios, minha mamografia deu biorrádios 5. Fiz biópsia e não deu nem a TPO, coisa boa, né? Nem sempre alteração significa câncer, mas biorrádios 4, biorrádios 5, biópsia, vamos ter certeza que não é câncer, tá bem? Muito bem, é isso mesmo. Fiz ressonância, ultrassom e também não deu nada, muito bom, que continue assim, né? Que fique só no acompanhamento. É o que eu quero para todos vocês, tá? Para todos que estão aqui me acompanhando, que trate o seu câncer, depois entre na fase de acompanhamento e siga bem. E se tiver que ficar em tratamento, bom, vamos seguir, vamos em frente, vamos buscar. Eu escutei uma frase ontem nesse evento que eu estava, teve um médico geriatra que acabou dando uma palestra para nós, falando sobre longevidade, questões de envelhecimento, e ele falou uma frase que me marcou muito e que vale para todos nós, né? Tenhamos um propósito de vida. Por que nós estamos vivendo? Eu tenho que ter um propósito da minha vida, eu tenho que ter um objetivo. E daí sim vai valer a pena viver. Pensem nisso, pensem mais a fundo. Qual é o seu propósito? Por que vocês estão aqui? Por que vocês querem continuar aqui? Eu tenho os meus, são muitos, e um deles é de seguir com esse trabalho, de orientar, de ensinar, de desmistificar o câncer, né? Levar um pouquinho de conhecimento para todo mundo. A fé ajuda muito no tratamento e sua autoestima também. Eu concordo contigo. Quem que colocou? Kátia.
A espiritualidade é um ponto bem importante. Cada um com a sua fé, cada um com a sua crença, tá? Mas faz diferença. A gente percebe isso no dia a dia. Pessoas acabam tendo melhores resultados. Ah, por que, doutor? É um milagre de Deus. Eu acho que a forma com que encaram a doença é diferente. A forma que encaram o tratamento, todos os cuidados que vêm junto, toda a vontade que vem junto, faz diferença. Desconheço se a gente já conseguiu medir isso de uma forma objetiva em algum estudo, mas a gente enxerga que é diferente. A Viviane colocando, tive um sarcoma na coxa direita em 2029, tratei com químio, cirurgia, remoção do fêmur, depois havia infiltrado, rádio, metástase pulmonar, estou em tratamento novamente. Sarcoma é um tipo de câncer que ele dá do músculo, né? O tratamento, quando é localizado, acaba envolvendo cirurgia, tá? Se discute caso que a gente vai fazer químio, caso que a gente vai fazer rádio, né? Mas o cerne do tratamento da doença localizada é a cirurgia. E quando a gente tem metástase, o tratamento vai passar tratamento sistêmico e hoje ainda é a quimioterapia. Tá? As novas medicações, como imunoterapia, ainda com resultados muito iniciais, e nós temos um grupo de mais ou menos 1 a 2%, né, de pacientes que vão ter alguma alteração específica que a gente já tem uma droga-alvo para usar. Mas ainda é o comum, no caso do sarcoma com metástase, acaba sendo tratamento com químio. Quando a metástase são poucas, e geralmente se for no pulmão, nós podemos pensar em tratamento com cirurgia. Tá? Mas normalmente quando é pouco se consegue ressecar toda a doença. Mas de uma forma geral, o tratamento para a doença metastática acaba sendo quimioterapia. Por que a indicação de procurar radioterapia para confirmar o resultado excelente do resultado de uma biópsia por esterectomia radical? Eu acho que a pergunta é por que fazer tratamento complementar com radioterapia após uma cirurgia da retirada do útero? A resposta é, alguns casos, conforme os achados dessa doença, que tem a ver com tamanho e com grau tumoral, invasão angiolinfática, coisas então, que seriam informações de um tumor mais agressivo, quando a gente oferta um tratamento adjuvante, aquele tratamento após a cirurgia, a gente diminui a chance da doença recorrer. Então é por isso que em alguns casos a gente faz o tratamento após a cirurgia. Esse é o mesmo objetivo. Bom, o que a gente mais falou aqui? Câncer de mama, hormonioterapia. Por que usar hormonioterapia depois da cirurgia do câncer de mama? Para diminuir a chance da doença voltar. Simples assim, essa é a resposta curta e grossa, digamos. Tá? Todo tratamento pós-cirurgia, qual é o objetivo? Diminuir a chance da doença voltar. Todos os pacientes vão ter benefício, vão ter que fazer algum tratamento após a cirurgia? A resposta é não, não é para todos. Alguns casos, nós já sabemos que não adianta fazer tratamento após a cirurgia. Não é que não adianta, é que eu não vou conseguir impactar nos resultados. Por exemplo, câncer de pulmão muito inicial, que tem menos de 4 centímetros, eu fazer tratamento com quimioterapia depois da cirurgia não diminui a chance da doença voltar, continua sendo a mesma. Um câncer de intestino muito inicial, fazer quimioterapia depois também não ajuda. Tá? Então não são para todos os casos, por isso que a gente tem avaliações dos médicos especialistas. Isso aí, pessoal. Estamos batendo 1 hora, muitas perguntas. Olha, 63 pessoas num sábado às 7 horas. Eu estou muito feliz. Muito legal mesmo. Muito obrigado pela participação de todos. Mas eu vou deixar essa live salva. Tá? Ela vai estar salva lá no YouTube. Tá? Ela não vai eu estou deixando essas lives lá no YouTube. E
O link do YouTube tá ali na bio e eu vou colocar nos stories de novo. Tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram. Foi muito legal. Olha, um bate-papo um sábado de noite com esse número de perguntas super interessantes. Sigam acompanhando. Agora eu vou encerrando por aqui, senão vou levar um puxão de orelha da Jamile, porque hoje 3 anos que nos conhecemos, 3 anos de início de namoro, então vamos jantar, um jantar muito especial. Um beijo a todos, um abraço apertado, que Deus ilumine todos vocês. Tchau, tchau.